Boa noite, alunos do curso técnico de eletroeletrônica. Vamos para mais uma aula de simulação de circuitos. Então, hoje vamos falar um pouco então de queda de tensão e limitador de corrente. Então, vamos lá ao nosso Tinkercad. Então tá, hoje a gente vai precisar então de um LED, resistor, multímetro e a fonte de bancada em nossa placa de ensaio. Antes de a gente começar, eu tenho que explicar rapidamente como funciona um componente, né? Então, um componente como o LED, o que o LED é? O LED ele é um diodo emissor de luz. O que isso significa? Diodo é o seguinte, todo diodo, nós temos dois tipos de diodo. O diodo convencional, vou colocar aqui, ó, esse é o diodo e esse é o LED. O diodo é como se fosse uma válvula, ele deixa a corrente seguir por um lado, mas não deixa seguir por o outro. Por exemplo, se a gente ligar aqui, deixa eu colocar 2 volts, que é a tensão nominal do LED, ligar o positivo e simular, 2 volts e nem nada de corrente funcionando. Por quê? Porque ele está ligado reversamente polarizado. Isso significa que não vai circular corrente aqui porque é uma válvula que deixa circular corrente por um sentido e não deixa no outro. Ou seja, um diodo emissor de luz. Se você ligar ele na polaridade correta, ou seja, inverter ele aqui, né? Vou virar ele para baixo, porque o positivo dele é a parte com o chanfro, o negativo é a parte reta. Agora, se a gente ligar ele aqui e dermos iniciar a simulação, ele funciona com 2 volts e está consumindo 11,5 mA. Certo? E ele liga, deixa passar a corrente agora. Então isso que é um LED. Vocês viram que um LED ele tem a tensão nominal e a corrente nominal. A corrente nominal para um LED brilhar com o máximo de brilho é 20 mA e a tensão nominal é 2 volts. Ou seja, se na minha fonte de tensão aqui eu colocasse 3 volts, que é mais do que a tensão que ele funciona, olha só, ele dá um erro. Vocês podem até olhar o erro. O erro é que está excedendo a corrente máxima, o teu LED ia queimar. E a corrente aumentou demais, né, por causa do aumento da tensão. E se eu não colocar tão maior, colocar aqui 2,5 volts, ele não vai queimar, mas ele vai dar um aviso aqui. Vai dar um aviso que a gente está usando mais corrente do que a corrente máxima permitida, e isso pode ser que a vida útil do LED vai reduzir, ou seja, ele vai queimar mais frequentemente, você vai ter que trocar ele muito mais vezes. Então é preciso que a gente ajuste os nossos componentes para eles funcionarem na tensão e corrente nominal deles. Então, muito bem. Então, a gente está sabendo que aquele LED, deletei, perdão, a corrente nominal dele é 20 mA e que a tensão nominal dele é 2 volts. Se eu deixar 12 volts na minha fonte de tensão aqui, certo? Opa, perdão. Quanto que o LED vai consumir? O LED vai consumir 2 volts. Então eu preciso que alguma coisa que dissipe, que consuma os outros 10 volts. Como que eu vou fazer isso? Com um resistor. Então eu vou colocar meu LED aqui numa trilha. Eu vou colocar meu resistor em série. Então deixa eu rotacionar ele aqui. Então em série é dessa maneira. Puxar aqui nosso multímetro. E agora eu vou ligar. Se você apertar os números enquanto o fio está selecionado, você pode mudar a cor dele, 2 é o vermelho. Então agora eu vou ligar o positivo aqui na entrada do resistor e o negativo aqui nessa trilha. Só que quanto que tem que ser o resistor? Se eu deixar esse resistor aqui de 1K, vejam só, o LED até liga, mas não liga tão brilhante quanto era. Se eu colocasse muito mais a resistência aqui, agora não quer aparecer o valor. Aí. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 100K, né? O LED quase não liga, né? Na prática ele não ia ligar, tá, pessoal? Aqui no simulador ele liga. E se eu colocar uma resistência muito baixa, ou seja, 1 ohm, vou mudar para ohm, que é a escala, o LED ia queimar. Como é que eu sei qual que é o valor correto da resistência? Ora, eu tenho que saber
a tensão e a corrente que esse resistor tem que suportar. A tensão é quanto? Eu preciso de 2. Para o meu LED eu estou fornecendo 12. Então, a tensão é 12 menos 2, temos 10 volts. E a corrente é 0,02, ou seja, 20 mA. Se eu quero descobrir a resistência é a tensão dividida pela corrente. Então eu vou pegar 10 dividido por 0,02 e eu tenho 500. Então descobri que o resistor ideal é um resistor de 500 ohms. Então tu vai selecionar aqui, mudar para 500. E agora vou lá, está passando 20 mA. E se a gente quiser medir a tensão que o resistor e o LED estão, a gente pode fazer isso. Então vou copiar esse multímetro aqui, deixar ele por aqui assim. E agora, com esse multímetro aqui, eu vou medir em paralelo, então, o positivo aqui. Colocar ele com fio laranja aqui, na entrada dele. Em paralelo lá na saída, ou seja, vou ter que ligar, passar aqui, nesta trilha aqui, né? E para medir o LED, eu tenho que pegar também dessa trilha aqui, vou mudar a cor aqui, deixar um azulzinho. A entrada dele no positivo aqui e a saída dele aqui, na saída dele negativo. Acho que dá para entender. Então, esse multímetro aqui vai medir a tensão do resistor e a tensão do LED. E voilá, temos os 10 volts que a gente estaria dissipando aqui e os 2 volts em cima do LED. Coisa bem importante, pessoal, vocês têm que cuidar também com a potência na nossa última aula, né? Então, teria algum problema na potência desse resistor? Os resistores convencionais que a gente tem em casa são os resistores de 1/4 de watt, ou seja, 250 miliwatts, ou 0,25 watt. E potência é o que? A corrente vezes a tensão. Eu sei que a corrente que está passando nesse circuito aqui é quase 20, né? 19,8, e eu sei que a tensão é quase 10. Então, se eu multiplicar isso aí, vamos até arredondar, é 10 volts vezes 20 mA, 0,02. Opa, 0,02. Isso dá 0,2 watts, ou seja, 200 miliwatts, está tudo certo. O nosso resistor de 1/8 ia dar conta aqui. Mas o que aconteceria se tivesse passando mais corrente ou tivesse colocado mais tensão? Talvez eu precisaria de outros resistores. Então vamos olhar essa foto aqui. Ó. O resistor, o que muda nesse resistor? O resistor de 1/4 é desse tamanho aqui. O resistor de meio watt é desse tamanho aqui. Então muda o tamanho do resistor para ele aguentar mais passagem de corrente e mais tensão. Então tá. Esse é o nosso primeiro exercício, então, era saber montar aqui. Se eu quisesse ligar vários LEDs, digamos 6 LEDs, igual era a atividade proposta de instrumentação lá. Vamos ver. Eu poderia ligar esses 6 LEDs em paralelo. Deixa eu até colocar a tela cheia aqui, para ficar mais fácil de ver. Ou seja, eu deixo aquele conjunto lá de um resistor de 500 e um LED e coloco todos eles em paralelo, né? Ligo aqui o negativo comum em todos eles e o positivo faço um paralelo. Aqui dá para ver, eu não estou usando a placa de ensaio, a matriz de contatos, para ficar mais fácil de ver. Aqui dá para ver claramente que eles estão em paralelo. E aí, funciona, né? Só que olha só, eu tenho 6 LEDs, né? 20 mA para cada um funcionar, 6 vezes 20 dá 120, é o que está marcando aqui. E aqui os 12 volts. Se a gente fosse medir a tensão aqui, todos estão na tensão de 10 volts, o LED de 2 volts. E se eu medir a corrente aqui, vamos medir então a corrente, vou pegar aqui o multímetro, para um desses caras aqui. Abrir aqui, como é que começa a corrente, então coloco no modo de amperímetro. Eu tenho que, antes de entrar no LED, né, eu tenho que entrar no meu multímetro, passar pelo multímetro e aí voltar para o meu LED. Acho que assim dá para ver bem claro, né? E aí, olha aí, os 20, quase 20 miliamperes, né, que tem que passar pelo LED.
E assim, desse jeito, vai estar cada um com a corrente nominal e com a tensão nominal, tudo certo. Qual que é o problema desse jeito aqui? O problema é que minha fonte tem que fornecer agora 120 mA, né? Ou seja, eu vou estar gastando mais corrente da minha fonte. Então, vou estar dissipando, minha fonte tem que ser capaz de fornecer essa potência aqui. Só que qual que é a grande vantagem desse arranjo aqui? A grande vantagem é que, horas, se um LED queima, né? Vou queimar esse LED aqui, ou seja, vou deletar ele. Olha só, os outros LEDs continuam acesos, né? Diminuiu a corrente que minha fonte precisa fornecer, claro, porque estou com uma carga a menos, né? Mas os outros LEDs continuam na tensão e na corrente nominal. Os outros continuam funcionando normalmente, né? Então, para desfazer algo que tu fez, você aperta Ctrl Z, pessoal, aí ele volta e desfaz. Então, nesse arranjo aqui, eu tenho essas vantagens. Mas o problema é que eu vou precisar de 6 resistores, né? E a minha fonte ser capaz de fornecer tudo isso de corrente. O que eu poderia fazer também? Eu poderia simplificar isso aqui, né? Em vez de colocar 6 resistores, eu poderia colocar um resistor só. Então, vamos olhar para a nossa nova configuração aqui, ó. Lembram que eu tinha todos aqueles resistores lá? Agora eu tenho um só. E de quanto tem que ser esse resistor? Ora, se tu ficar chutando aqui, se tu colocar uma resistência muito baixa, 1 ohms, você foi os LED, né? E se você colocar uma resistência muito alta, vamos colocar aqui 10K, os LED mal e mal acendem, né? Na prática não ia acender, tá, pessoal? Essa é uma corrente muito baixa para acender o LED. Ou seja, temos um problema, a gente precisa saber quanto que é esse novo resistor. Como é que eu substituo 6 resistores em paralelos por um resistor só? Veja só, agora esse resistor está em série com um paralelo de LEDs. Eu tenho que fazer aquele cálculo da associação paralela, eu tenho que achar uma resistência equivalente. Então, como é que eu faço a associação paralela de 6 resistores iguais? Se eles forem iguais, é simplesmente dividir, né? Deixa eu abrir minha calculadora aqui. É só fazer o valor de uma resistência, que é 500, dividido por 6, eu acho a resistência equivalente. Atenção, turma. Somente se eles forem iguais. Se eu não tivesse eles iguais, você ia ter que fazer aquela regra dos resistores em paralelo, ou ir de 2 em 2 fazendo a multiplicação pela soma, ou fazer a soma do inverso e depois inverter o resultado, né? Então vamos agora, eu sei que são 6 resistores de 500 ohms, é só fazer 500 dividido por 6 e apertar o igual aqui, 83,33, ou seja, aproximadamente 83 ohms. Então esse seria o valor correto. Então eu vou pôr aqui 83, perdão, é aqui embaixo. O nome disso aqui pode ser qualquer coisa. A resistência sim, 83 ohms. E aí, olha só, tá lá meu 120 mA, ainda com 12 volts. E meus LEDs estão funcionando sem problema nenhum. Se a gente medir a corrente, deixa eu dar Ctrl C, você copia um componente. Se eu medir a corrente de um desses LEDs aqui, né? Então, deixa eu abrir aqui. Então, tem que entrar aqui. Então, tem que entrar antes. E depois tem que ir para o meu LED. Aí, ó. Tá aí 20 mA, ou seja, eu estou garantido que todo resistor ainda está com 20 mA. E tem uma outra coisa, né? Eu estou garantindo a tensão nominal deles? Sim. Se eu medir a tensão desse resistor aqui, então deixa eu mudar a cor aqui para um laranja. Então o polo negativo dele é aqui, né? Deixa eu achar terminal 2 aqui. E o positivo é aqui. Iniciar a simulação. Olha só, está com 10 volts, logo, o que vai acontecer? Como em paralelo a tensão é a mesma, cada um desses LEDs aqui vão estar com 2 volts. A gente pode medir, só colocar em paralelo aqui. Então vamos pegar outra cor aqui. Opa. Aí, vamos colocar o negativo na parte negativa aqui. Opa. Vamos de novo. Aí. E o positivo na parte positiva aqui. E olha só, ele está com os 2 volts. Então, eu consegui satisfazer a mesma coisa. Tem dois problemas em ligar os LEDs assim. Qual que é o problema? Problema número 1.
veja só esse resistor aqui, né? Ele está segurando quase 10 volts e por ele, olha só, é a corrente que está saindo da minha fonte aqui, ó. Esse resistor sozinho tem que segurar 120 mA. Então, se a gente fosse calcular a potência, é só fazer 10 volts vezes 120 mA. Vamos fazer isso? 10 volts vezes 0,120, né? 0,120. Aí, olha só, esse cara aqui, ele tá aguentando 1,2 watts de potência. Ou seja, não poderia ser esse nosso resistor de 1/8 de watt aqui, né? Qual resistor seria o mais adequado? O de 1 watt? Não, porque está passando 1,2 watts de potência nele. Então a gente teria que ter um resistor grande desses aqui, ó, de 2 watts, com o mesmo código de cores, ele continua sendo de 83 ohms, né? Mas agora tem que ser um resistor mais parrudo, que aguente mais potência, né? Um resistor de 2 watts, um resistor maior. Maior fisicamente, não no valor da resistência. E aí eu poderia ligar assim. Qual que é as vantagens? As vantagens é que o circuito fica mais simples, né? Você usa somente um resistor agora. Mas qual que é o grande problema? Queimou um. Se queimar um LED, não tem problema nenhum, né? Se eu queimar, vamos queimar esse LED aqui, o que que acontece? Nada, né? Qual que é o problema? Tá vendo agora que aumentou a tensão em cima de um LED? Claro, né? Eu tenho menos LED em paralelo. Cada vez que eu tiver menos LED, essa resistência não vai estar mais adequada, né? A gente calculou aqui para 6 resistores. Ou seja, essa resistência aqui já não está mais tão adequada. Significa que a maior parte da tensão ficou aqui. Ou seja, isso é um problema, porque vai diminuir a vida útil desses outros LEDs. E outro grande problema é que, dá um Ctrl Z aqui, é que se o resistor queimar, né, nenhum liga mais, né? Nem preciso simular, já dá para ver que nenhum liga mais. Então deixa eu dar um Ctrl Z para voltar aqui. Então entenderam os dois problemas? Três problemas, na verdade, né? O primeiro não é um problema, é uma consideração, tem que considerar a potência que esse resistor vai ter que ter. Só que o problema é que se queimar um LED, os outros LEDs agora vão estar submetidos a mais tensão, porque esse resistor já não está mais adequado para os 6 LEDs, né? Aqui não tinha problema, porque como cada LED tinha o seu próprio resistor, se um queimar, os outros LEDs têm o próprio resistor adequado para ele. Aqui é um resistor que vale para todos, ou seja, problema. Mas eu ganho que, em vez de precisar usar 6 resistores, eu posso usar um resistor, né? Teria algum jeito de eu ligar sem resistor nenhum? Sim. Qual que seria? Ora, se cada LED dissipa 2 volts e eu tenho uma fonte de 12 volts, o que vocês acham que dá para fazer? Posso ligar eles todos em série, né? Então vamos fazer isso. Série é a entrada de um na saída do outro. Olha só, como cada resistor dissipa exatamente 2 volts, se eu ligar aqui na minha fonte, vamos ligar aqui o positivo na minha fonte aqui, opa, perdão, deixa eu colocar aqui, isso, eu negativo no negativo do último LED aqui, olha só, está consumindo pouquíssima corrente e está funcionando super bem, né? Qual que é o problema aqui? O problema aqui é que se... mas professor, cada LED está funcionando corretamente? Tá. Olha só, se eu medir a tensão em um LED desses aqui, ai que difícil, aí, 2 volts está satisfazendo. Qual que é o problema dessa ligação aqui? Queimou um LED desses aqui, né? Vou queimar esse aqui. Você foi o circuito, não liga mais nenhum. Qual que é o outro problema? O outro problema é que sempre a soma dos LEDs de tensão de cada LED tem que fechar a soma da tua fonte, né? Se tua fonte lá tem uma bateria de 12 volts, por exemplo, e você tirar um LED aqui, vamos tirar esse aqui, e ligar agora 5 LEDs, né?
temos um problema, porque agora cada LED não está mais suportando 2 volts, né? Está suportando 2.4, porque é 12 dividido em 5. Ou seja, esses LEDs aqui não vão durar muito. Então, você precisa casar a tensão que os LEDs consomem com a tensão que você tem na tua fonte. Ah, quer dizer, professor, que se eu tivesse mais LEDs, se eu tivesse 12 LEDs, eu poderia ligar dois desses conjuntos em paralelo? Sim. Vamos fazer isso? Vamos deletar esse fio aqui. Vamos deletar esse fio aqui. E agora, para selecionar, você segura o botão Shift do teclado, arrasta, ele vai pesar um pouco, mas ele vai selecionar. Aí, ó, pode segurar o Shift e clicar também para selecionar ou desselecionar alguma coisa. Ó. Vou tirar isso aqui. Então vamos pegar só os meus LEDzinhos aqui. Aí você aperta Ctrl C, Ctrl V. Olha aí, temos mais um conjunto de 6 LEDs. Vamos deixar eles aqui. Abaixar nossa fonte e vamos ligar eles em paralelo. Por que eu posso fazer isso, professor? Muito simples, porque em paralelo a tensão é a mesma. Mas o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer com a corrente? Então deixa eu pegar outro fio daqui até aqui. Com a corrente da minha fonte, né? Eu tenho mais carga, eu tenho mais LED para alimentar. Quanto que era a corrente antes? Tinha dado 11 mA, né? 11.5. Agora, opa, não liguei corretamente. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Ah, esse aqui, ó, esse fio aqui que não está ligado. Tem que clicar primeiro, no primeiro LED que a gente encontra, aí fazer outro fio desse LED até esse aqui. Olha só, dobrou a corrente, né? Porque, claro, eu tenho muita mais carga, mas ainda está funcionando. Consegui ligar agora 12 LEDs, né? Duas fileiras de 6. E é exatamente assim que funciona, por exemplo, a iluminação da nossa sala. Não é com LED, claro, né? Claro que hoje em dia tem as lâmpadas LED, que seria exatamente assim, né? O que acontece? A gente coloca em paralelo, né, conjuntos em série para otimizar a potência. Veja só que aqui a potência da minha fonte não é tão grande, né? Enquanto que aqui, olha só, nesse conjunto aqui, a minha potência é 12 vezes 0,12, né? Aqui também. Aqui minha potência não está tão otimizada, mas aqui minha potência está otimizada. Então vejam só, se minha potência, se eu tivesse 220, né, como é a nossa tomada, eu teria que ligar ali 110 LEDs, né, em série, para daí fazer ligações de 110 LEDs em paralelo para estar sempre funcionando, né? Certo? Espero que tenham entendido, para a gente entender um pouquinho mais de potência e de ligações, né? Como calcular o resistor para limitar a corrente. Por que eu preciso desses resistores, então, para limitar a corrente? Se eu não tenho resistor, eu preciso usar outros LEDs, né? Como limitador de corrente, né? Por que a corrente fica limitada aqui? Porque o LED só vai puxar aquilo de corrente que ele precisa, né? E aí, ele já vai estar na tensão certa dele, porque a gente está dividindo essa tensão de 12 volts em 6 LEDs, né? Lembra, em série a tensão se divide, em paralelo a tensão se mantém, né? Beleza, pessoal? Então é isso aí, espero que tenham gostado. Vocês podem agora resolver exercícios dessa maneira aqui, brincar um pouco. Logo mais eu vou fazer um vídeo sobre o potenciômetro e aqueles exercícios que a gente começou a fazer lá no laboratório antes de pararem as aulas por causa do novo coronavírus. Beleza? Um forte abraço e até mais.